Oi pessoal, tudo jóia? Então, hoje começando a nossa oitava aula e hoje a gente vai falar sobre um tema de parábola que Jesus falou muitas vezes. Eu contei aqui, fiz uma listinha e deu 13 parábolas, pelo menos, que Jesus falou sobre esse tema, que é o tema da volta de Jesus, do fim dos tempos, né? Essa questão toda. E a nossa parábola de hoje, a gente vai ver duas, mas a primeira está lá em Marcos, no capítulo 13. O Marcos, capítulo 13, todo o capítulo 13, ele é um sermão profético. E Jesus fala muita coisa sobre o fim dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, misturado, ele fala também sobre a queda do templo, que é o sítio de Jerusalém, que aconteceu no período romano. Então, no capítulo todo é misturado. Tem uma hora que Jesus está falando da queda do templo, outra hora ele está falando sobre a volta dele, e outra hora ele fala sobre o sítio de Jerusalém, né? E o final aqui, do versículo 32 ao versículo 37, ele está falando da volta dele, do Filho do Homem, de Jesus. E aí fala assim: mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Muito legal, né? Então, aqui, essa parábola, Jesus está falando assim: tinha o dono do campo lá, né? Saiu da sua casa e falou para os servos: ó, eu vou sair, cada um tem a sua função, não sei quando vou voltar. Então, todo mundo tem que faz o certo, então, é que todos estejam fazendo as obrigações que o seu Senhor falou para fazer e esperando, né, a volta dele. Porque se ele voltar e o pessoal tiver, não, sei lá, o nosso chefe saiu e vai demorar demais. Enquanto isso, vamos sentar aqui, né? Vamos deitar um pouquinho, dormir, ou então vamos fazer outra coisa, não vamos fazer nossas obrigações. E aí, e se o chefe chegar, né? O dono da casa, o senhor chegar, e aí? Então vai pegar eles desapercebidos, né? E aí nessa parábola aqui também ensina duas coisas. Que primeiro, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, qualquer possibilidade de que alguém, das pessoas tentarem achar uma data, é um erro, né? É um erro. Se nem os anjos que assistem diante de Deus, se nem o Filho de Deus sabe a data, né? Quanto mais um homem. Então, toda previsão é errada. Se alguém chegar para vocês e falar: olha, eu ouvi falar que no 2025 vai ser o fim. Alguém aí ouviu uma profecia, um anjo apareceu, um estudo, um cara estudioso leu a Bíblia e pelas contas deu a data certinha de 4 de abril de 2025. Bobeira, não existe isso. Não tem essa possibilidade, tá bom? E a outra que Jesus está falando é para vigiar. Esteja atento como porteiro aqui.
né? Em todas as outras parábolas que Jesus fala sobre esse tema, né? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, todas elas falam a mesma coisa. Não dê bobeira, né? Não seja pego desprevenido, né? Aí a gente pode ir fazer um paralelo com duas histórias. Lá em Lucas, capítulo 17, Jesus fala que existem dois tipos de pessoas. Na Bíblia mostra dois tipos de pessoas. Aqueles que só pensam no presente, aqueles que não pensam no futuro. Quem são essas pessoas? Está lá em Lucas 17, no versículo 26. Jesus fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então aqui a gente está vendo o exemplo de pessoas que só pensam no futuro, no presente, né? Quem são essas pessoas? São as pessoas de Sodoma, as pessoas da época antes do dilúvio. Elas só pensavam no presente. Elas, não, eu tenho que viver minha vida. O futuro, o que é o futuro? Eu não sei o que é o futuro. Então eu vou pensar agora. Eu tenho que casar, eu tenho que plantar, eu tenho que construir uma carreira, eu tenho que, né? Só pensa no hoje, pensa no hoje. Esses não pensaram no futuro, né? E todos morreram. E lá em Tessalonicenses, não precisa de abrir, mas segundo Tessalonicenses, Paulo fala no capítulo 2 e no capítulo 3 também, ele fala de um problema que os tessalonicenses estavam passando. Esse é o segundo tipo. É aquela pessoa que só pensa no futuro, ela não pensa no hoje. Então, algumas pessoas ouviram a pregação da volta de Cristo e acharam que, olha, caraca, Jesus vai voltar, então ele vai voltar e é hoje. E aí largaram tudo, largaram seus empregos, largaram tudo. Não para pregar o evangelho, mas para ficar lá esperando. Lá, caramba, vai voltar, é agora, né? Não pensavam no presente. E aí, por isso, causou alguns problemas. Eles não trabalhavam, então as pessoas tinham que trabalhar para alimentar, para ajudar eles, sabe? Por aí vai. Agora, Esmirna, uma igreja lá em Apocalipse, é uma igreja que já mostra pessoas mais centradas. Elas preocupavam com o presente e com o futuro. E é esse que tem que ser o nosso foco. Né? Aqui Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, fala, é uma igreja que estava preparada para o presente, para as perseguições do presente, né, que viriam, mas também estava preparada para o futuro. Ela sabia que se ela mantivesse firme, ela conseguiria a coroa, né, da salvação e tudo mais. Então a gente tem que ser assim. A gente tem que trabalhar hoje, tem que estar presente, tem que estar pensando no presente, fazer as coisas corretas do presente, permanecer firmes na fé, amar uns aos outros, fazer tudo com amor, buscar a Deus, orar, né? Na aula passada a gente falou muito sobre oração, né? E em Marcos aqui fala para a gente ficar vigilante e orando. Então orar, né? Buscar a Deus, mas também pensando no futuro, né? Pensando que um dia Jesus vai voltar. Então a gente tem que ficar firme para não ser pego dormindo
como as virgens, né? As dez virgens, e por aí vai. E a gente também pode pegar, para não extrapolar muito tempo, a história do rico louco, que está lá em Lucas, capítulo 12. Eu não vou ler não para adiantar, mas é a história de um homem que prosperou muito. Ele colheu uma lavoura muito grande. E aí, quando ele colheu com muita abundância, ele não glorificou a Deus, ele não quis dividir aquilo, ele só quis ele só... essa parábola fala muito do eu. Ele foi extremamente egoísta. E aí ele teve um fim. Então aqui a gente vê que às vezes pode ser que Jesus não volte na minha geração, por exemplo. Mas quando eu morrer, Jesus voltou para mim. O meu julgamento já foi feito, né? Então, como esse rico aqui, que a gente não pense que nossa vida é eterna, porque ela não é. Ele achou que era. Quando ele colheu, ele sentou e falou: agora eu vou sentar, que eu estou com muitos bens, eu estou com muitos grãos, os meus celeiros estão cheios, então eu vou sentar e vou falar para minha alma: fique feliz, porque você está com tudo, você tem muita coisa. E Jesus fala: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e aí? O que você tem? Você tem bens materiais que você achou que isso aí iria contar lá no céu, né? Essa parábola está em Lucas, capítulo 12, se vocês quiserem ler depois, do versículo 16 até o versículo 21. Então é isso, pessoal, que a gente esteja preparado, né? Que a gente sempre pense que nossa vida não é eterna, então que a gente tenha sempre o foco em Deus, que a gente não ouça coisas absurdas, não dê ouvidos a coisas absurdas, a tal data vai ser o fim do mundo. Isso não existe, mas que a gente saiba que vai existir um fim do mundo, mas a gente não sabe quando. Então que a gente fique sempre preparado para ele, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.